Como é que surgiu a ideia central do Além do que se vê? A ideia surgiu, a questão, o tema geral, né, o argumento surgiu do tédio que eu e o Gabriel tinha quando a gente ficava na varanda de casa, sem saber o que fazer. A gente pensou em fazer um espetáculo e o tema quis estar ali, eu acho. Acho que mais do que a gente querer colocar o tema, acho que o tema do tédio acabou acontecendo pelo tédio que a gente estava passando ali, sabe? A gente colocou isso. E eu acho que todas as coisas estéticas, por exemplo, como a cenografia da gente, né, que acabou sendo uma coisa mais suntuosa, a gente pensava por falta de grana para como é que a gente vai fazer isso. A gente não tem grana para fazer um cenário que seja dispendioso financeiramente, né? Aí a gente começou a trabalhar esse tema do TED, né? A gente partiu da ideia de um grupo de ajuda, de elementos que fossem marcantes na vida contemporânea, no agora, né? Que a gente está vendo muito. Tipo, livros de autoajuda, um grupo de mútuo apoio, né? Essa coisa toda. E solidão em centros urbanos, essa coisa toda. Então a gente colocou na cenografia, a gente já chegou com isso, com essa ideia de um terraço no prédio, que é tipo, ao mesmo tempo que é uma visão panorâmica de tudo isso que é da sociedade inteira, né? Ou seja, a gente está lançando um olhar sobre tudo isso, é um momento bem solitário, né? Quando você está no alto de um edifício, né? Enfim. Então, um grupo de ajuda que acontecia ali, nesse terraço, e foi colocando elementos, por exemplo, o fax, né, que é o mediador, é uma figura que não existe, é uma figura que ninguém sabe se é Deus, se é um desconhecido, se é, né, é um aparelho que está ali. Mais do que o fax, a moça do fax, que é aquela voz onipresente, né, que é tão mecânica, mas ao mesmo tempo sempre me pareceu tão, ia falar místico, mas não, mas tão onipresente, uma coisa assim. A gente defende a teoria de que essa voz é a mesma voz do elevador, a mesma voz da campainha do aeroporto, do chamar a cobrar, enfim. Então, a partir disso, então a gente começou a pesquisar coisas muito essenciais ao ser humano, né? E eu até lembro que a maior dificuldade que a gente teve foi abrir mão desse nosso despojamento, dessa coisa mais snob, mais direta que a gente costuma ter, a gente que trabalha com arte, né? Para achar essa sutileza desses personagens, sabe? Que acho que é o maior contraponto ali, nessa característica geral que os personagens têm em comum com os atores. Eu acho que esse contraponto, por exemplo, de eu te dar um abraço e você ter um choque com isso, né? Que são coisas da vida contemporânea mesmo, das grandes metrópoles e tudo mais. Essa dificuldade, às vezes, do toque, ou de um olhar que dure mais de 2 segundos, né? Então, a gente começou a trabalhar isso. Essa dificuldade de se relacionar também e tudo mais. Acho que foi um grande grupo de ajuda, realmente, o Além do que se vê. Mas a gente fazia um exercício super divertido, que a gente sentava na mesa assim, geralmente uma mesa de bar, bebendo uma cerveja, alguma coisa assim. Aí colocava 3 folhas e a gente colocava um mote e escrevia um diálogo. A gente fazia uma rotação desses textos, sabe? Entendi. Isso no caso com 3 pessoas. Então, eu escrevia uma frase inicial, qualquer, sem pensar muito também, e passava pro seguinte. A gente fez muito isso, a gente tinha muito lixo, né? 90% de lixo, às vezes uma coisinha interessante, às vezes uma palavra interessante. E depois a gente começou a fazer isso com os protótipos que a gente tinha, tipo a aeromoça, os ex, né? Ex-soldado, ex-aeromoça, ex-cover e ex-passista. A gente colocava esses nomes e trabalhava com esse mesmo sistema, sabe? De escrever bobagem mesmo, para começar a extrair alguma coisa disso tudo. Sabe? Esse foi o nosso principal método de dramaturgia no princípio. Depois a gente foi fazendo muito improviso, a gente acabou fazendo muito improviso e fazia uns exercícios, uns laboratórios, que a gente sempre teve muita preguiça de fazer laboratórios, sabe? De aquecimento, a gente sempre quis chegar e fazer logo, sabe? Mas aí eu propunha um exercício que era uma terapia chamada Além do que se vê. O espetáculo não tinha nome até então.
E era justamente para treinar essa questão do limite, da quebra de limite entre o personagem e o ator, sabe? Então eu levava uma coisa minha, pessoal, né? Por exemplo, eu trouxe essa garrafa de uísque, a gente chegava lá com a sacolinha, né? Trouxe essa garrafa de uísque, né? Era uma garrafa de vidro com uísque, falava do que ele é, né? Teoricamente. E depois, mais além do que se vê, ele é uma garrafa que a minha amiga Dani me emprestou para mim ficar mais relaxado na hora de uma entrevista que foi muito especial para ela e para mim, não sei o que e tal. E acrescentava um valor humano àquilo, né? Que era justamente um olhar minimamente mais humano, mais poético em cima dessa visão panorâmica, né? Que o próprio cenário tenta trazer. E a gente começou a fazer esse exercício toda vez que a gente começava o espetáculo, começava o ensaio. Então a gente chegava, se organizava ali, arrumava as coisas, né? E fazia esse exercício. Sem pretensão nenhuma de que isso tornasse uma cena. Era só como um exercício mesmo para entrar nessa questão de treinar mesmo esse olhar entre o ator e o personagem dele. Eu até falo assim, com um tom de brincadeira, mas que não é brincadeira, é muito verdade. Quando se fala das influências, né, então as pessoas costumam falar, Grotowski foi decisivo na minha formação e tudo mais. Só que a nossa formação ela vem desde muito antes, ela vem desde do que a gente passou a amar, a gostar, a ensinar coisas pra gente, né, quando a gente era muito pequeno ainda. E eu nunca desmereci as minhas influências. Eu sempre digo que, por exemplo, a gente gosta muito de realismo fantástico, mas a minha principal influência do realismo fantástico, hoje, né, a gente conhece Gabriel Garcia Marques e outras coisas, Italo Calvino e outras coisas muito bonitas e sofisticadas, né? Mas a coisa decisiva para mim nesse sentido foi Agnaldo Silva com as novelas que a gente via na infância. E é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente pega muito, a gente não esquece muito disso, dessas coisas. E eu acho que isso cria uma descontração interessante pra gente, porque você falou, né, que são grupos mais conceituais, né, esses que você entrevistou na primeira parte, né? Você vai pesquisar também grupos mais comerciais e tudo mais. Mas pra mim eu tenho essa sensação, que a gente tem na nossa criação uma coisa que fica entre as duas coisas também, sabe? Porque a gente também não tem uma preocupação em ser popular de mais ou de menos, ou ser cult de menos ou de mais, sabe? Isso é uma questão que realmente não existe muito pra gente, sabe? O Teatro de Açúcar. A gente tinha uma peça de início, meio e fim, a gente foi fazendo, né? Porque não tinha um fim, né? Porque acho que, mas a gente passou a entender, depois até de uma visita da Adriana Lodge, que a gente chamou ela pra ver, e depois que ela assistisse, a gente ia propor pra ela fazer a moça do fax, né? Que ela foi a nossa primeira moça do fax. A gente tinha várias cenas ali e tinha uma estrutura que a gente achava que estava começando a ficar pronta, assim, né? Só que nesse mesmo dia foi muito revelador, que depois a gente sentou e aquelas conversas ótimas que ela tem, né? Então a gente sempre entende as coisas de uma outra maneira. A gente começou a discutir muito sobre isso e a gente começou a perceber que o espetáculo realmente não tinha um fim. Porque essa questão de linearidade mesmo dos tempos de hoje, que eu acho que tem, né, das coisas que não parece que o TED faz com que nada pareça ter esse modelo de filme que a gente está acostumado, né? Então a gente percebeu que os personagens acabavam naquele mesmo esquema, né? Com a esperança de que eles fossem se reencontrar e tudo mais. Então a gente sentia que a gente começou a perceber que aquele era realmente o final, né? Eu acho que eu nunca fiz uma peça que eu tenha chegado e tá pronto, agora, né? A gente sempre tem essa coisa tipo de apertar um parafuso ali, descobrir que aquela frase pode ser trocada e tal. Tanto que o espetáculo continuou mudando e se a gente for fazer agora de novo, ele vai continuar se transformando. E qual foi a diferença que você sentiu do Além do que se vê pro Tenho Febre, que já tinha um texto? Mesmo que ele foi mudando, mas ele já existia. O problema do Tenho Febre é que não foi tão gostoso assim de fazer, porque foi um tempo muito curto. Foi muito curto e foi... Então, por exemplo, a gente passou um ano assim, claro, com paradas de tempo, né? Porque a gente tinha que trabalhar também, né? Com outras coisas. E não só gastar com a peça.
Mas o Tenho Febre foi muito rápido e não deu tempo de fazer as coisas com os tempos dilatados que o Além do que se vê permitiu, sabe? Então foi muito veloz. Eu acho que essa foi a grande diferença. E também, né, de ter um texto pronto, onde o Gabriel estava mexendo ali mais e tal no texto. E é genial você ter o escritor ali com você também, né? Não sei, eu acho que a gente tem uma vontade de fazer coisas que a gente não fez ainda, sabe? E acho que o mais gostoso que eu acho é que a gente sabe muito pouco da nossa própria companhia ainda, né? Tipo, e isso é de uma maneira positiva, eu acho isso muito bom. Pra mim, a nossa companhia ainda não tem uma cara, sabe? Eu acho que a gente tem alguns elementos, claro, assim, que a gente prima, né, e tudo mais. Mas eu gosto de não ter, tipo, um conceito que a gente segue, de não ter uma doutrina, de não ter, sabe, um referencial claro, assim, pra gente. A gente tem coisas muito soltas. A Eli, ela tinha uma coisa mais presente, assim, como no processo de criação mesmo, né? Então, por exemplo, ela fazia eu tinha muito encontro com a Eli na varanda da casa dela, onde ela escrevia o diário da aeromoça, né? Isso eu não solicitei pra ela, mas ela fazia isso. E ela gostava de ler pra mim as coisas. Eu adorava ouvir aquilo, tipo, ela tomando um chazinho e ela lendo o diário da aeromoça. E isso me alimentava para escrever coisas pra aeromoça, sabe? Pra colocar uma frase aqui, modificar ali, criar um texto, um parágrafo novo pro texto inicial dela, da história e tudo mais. Mas a gente se alimentava das ideias dos atores, sabe? Que a ideia é mais subjetiva mesmo, do que é o próprio personagem e tudo mais, e produzia em cima disso, sabe? Mas os textos não são dos atores também, não. Os textos são... tem uma cena, né? A cena final, que é a festa, que é uma cena mais realista, né? Assim, de diálogo, de gente falando em cima do outro, de ter coisas que a gente não ouve, que o público realmente não ouve, para dar um clima mais... A gente tentou realmente trazer um clima mais real, né? No meio daquilo tudo ali. Aí sim, aí tem textos dos meninos, que partiu de improviso, que a gente foi vendo e fixando. Tipo, usa aquilo que você colocou ali, de pedindo para manter.